Olá! Nessa videoaula, meu objetivo é conversar com você a respeito do reflexo miotático. Antes de começar, não se esqueça que além de assistir essa videoaula, é fundamental que você consulte as referências indicadas no final. Em caso de dúvida, é só entrar em contato. Então, para começar a falar sobre reflexo miotático, vamos lembrar um pouco a respeito do que são os reflexos. Reflexos, na verdade, são respostas automáticas. Todo reflexo depende de um circuito reflexo que é chamado de arco reflexo. O arco reflexo é um conjunto de vias nervosas, são vias nervosas, onde eu tenho as informações aferentes integradas com as informações eferentes. Logo, frente à presença do estímulo, a resposta se apresenta de forma automática. Esses reflexos podem ser aprendidos, alguns deles são inatos. Em outra aula nós vamos falar mais sobre as características gerais dos reflexos. O que nos interessa saber nesse momento? Que nós temos o estímulo, e o estímulo vai agir num receptor nervoso, que vai desencadear uma sequência de impulsos nervosos, uma sequência de potenciais de ação. Essa é a função do receptor nervoso. Esses impulsos nervosos vão chegar até o sistema nervoso central. Logo, o que eu estou mostrando aqui é uma via aferente. É um pedaço da via aferente. No reflexo, o sistema nervoso vai integrar a informação aferente, a via aferente, com uma via eferente. E aí o impulso nervoso que chegou ao sistema nervoso vai se propagar e chegar ao que nós chamamos de órgão efetor. Logo, eu estou mostrando aqui a porção eferente do arco reflexo. Lembrando que o órgão efetor pode ser um músculo ou pode ser uma glândula, que vai ter então uma resposta automática frente ao estímulo. Esse é um circuito geral. Agora vamos olhar um circuito específico, aqui no caso do reflexo miotático. Reflexo miotático é um reflexo que depende de receptores de estiramento localizados nos músculos. Em todo músculo eu conseguiria eliciar o reflexo miotático. Esse esquema está mostrando o reflexo miotático, que nós vamos chamar de reflexo patelar. Então, ele vai ser eliciado por estimulação do tendão patelar. É o objetivo da aula descrever o circuito envolvido nesse reflexo. Eu posso eliciar esse reflexo miotático no bíceps, no tendão do bíceps. Então, eu teria reflexo biceptal. Ou no tríceps, ou no masseter. Então, em qualquer músculo, eu poderia eliciar um reflexo miotático. Os componentes serão sempre os mesmos. Aqui nós vamos pegar um tipo de reflexo miotático, que é o reflexo patelar. Vamos olhar os elementos conforme o esquema anterior. Então, o que eu tenho no músculo? Eu tenho lá um receptor. Esse receptor é chamado de receptor ânulo espiral. Ele é um próprio receptor, cujo estímulo que vai fazer com que ele dispare potenciais de ação é o estiramento, o esticamento do músculo no qual ele está inserido. Nós temos então o receptor, nós temos o neurônio pseudonipolar, cuja terminação dá origem ao receptor, é um receptor primário. Esse neurônio, especificamente essa grande fibra nervosa que vai levar a informação até próximo à medula, é chamada de fibra 1A. Então, a fibra 1A seria esta fibra que leva a informação até a medula. Lembra? Então, isso aqui é a porção aferente, é uma via aferente. Quando esse neurônio chega na medula, ele pode se ramificar, ele vai se ramificar. Nós estamos olhando para uma das ramificações, lembrando que o neurônio ele vai levar a informação, ela entra por trás na medula, pela raiz dorsal, tudo bem? Que é aquela porção onde as informações aferentes entram na medula. E aí, então, entrando na medula, o neurônio vai se ramificar, o axônio vai se ramificar. Aqui eu estou olhando para uma das ramificações. Há ramificações que vão para o outro lado da medula, há ramificações que vão para o outro segmento medular e há ramificações que vão subir pela medula até o encéfalo. Aqui nós estamos olhando para uma ramificação desse axônio, deste neurônio. Essa ramificação vai se projetar através da substância cinzenta e vai chegar lá na região anterior da substância cinzenta, que é chamado de corno anterior da medula. Nós já sabemos que na medula, substância cinzenta, temos corpos de neurônios.
Ali está o corpo do neurônio, que é o alfa-motoneurônio. Então nós temos aqui a medula. Nesse caso, veja que é na medula que vai ocorrer a sinapse entre esse neurônio e o alfa-motoneurônio. Ou seja, na medula que vai ocorrer a integração da informação aferente com a informação eferente. Nesse caso, essa integração diz respeito a uma sinapse direta entre esse neurônio sensorial e esse neurônio, que é o neurônio motor, é um neurônio eferente. Então está aqui o neurônio motor, o alfa-motoneurônio. É ele quem faz sinapse com o músculo. Ou seja, ele que faz sinapse com o órgão efetor. Logo, essa via eferente é de um único neurônio, via eferente somática ou motora, que nós já vimos numa outra videoaula. Tudo bem? Então, veja, o que eu mostrei aqui foi a integração de uma via aferente com uma via eferente. Em outras palavras, eu mostrei um circuito reflexo ou um arco reflexo, do reflexo miotático. Então, todo músculo vai ter um receptor como esse, receptor ânulo-espiral. E vai mandar informação por um neurônio como esse, fibra 1A, que vai chegar na medula e vai fazer sinapse com um alfa-motoneurônio que vai para o mesmo músculo de onde veio a informação, de onde veio o estímulo. Então é um arco fechado. Tudo bem? Qual é a ideia? No momento que eu promover o esticamento, o estiramento desse músculo, o receptor dispara potenciais de ação. Manda informação para a medula, ativa o alfa-motoneurônio porque essa sinapse é excitatória. Consequência disso, o músculo contrai. Então esse é o circuito do arco reflexo miotático. E finalmente aqui o músculo, que é de onde o estímulo veio e aonde vai ocorrer a resposta reflexa. E aí nós temos aqui o objetivo da minha explicação, que é, ó, pronto, a marteladinha vai causar uma série de eventos que vão levar ao reflexo, resposta automática. Muito bem. Para começar a entender o reflexo miotático, então aqui um esquema que sintetiza o reflexo. Tudo começa com estímulo. Qual o estímulo desse reflexo? Estiramento muscular. Estica o músculo. Quando o músculo é esticado, quem capta essa informação? Quem capta esse estímulo? Quem é sensível a ele? O receptor que está lá no interior do músculo, nós vamos ver com mais detalhes, que é o receptor ânulo-espiral. Ele vai disparar potenciais de ação, impulso nervoso, que vão chegar ao centro reflexógeno, que nesse caso, nesse reflexo, é a medula espinal. Ali vai acontecer a integração, então essa é a via aferente. Vai haver uma sinapse e o impulso nervoso vai passar para o músculo esquelético. O que faltou mostrar aqui? Que na verdade o impulso nervoso agora vai aparecer no motoneurônio, no alfa-motoneurônio, e daí para o músculo que vai então contrair. Esse é o reflexo miotático. Muito bem, não esqueça de consultar as referências para aprofundar seu conhecimento e para fazer relações com aquilo que eu estou dizendo. Vamos falar do receptor. O receptor desse reflexo é o chamado receptor ânulo-espiral. Ele é um receptor primário, é a extremidade de um neurônio pseudonipolar que nós vimos na imagem. Muito bem. O receptor ânulo-espiral, ele está dentro de uma estrutura que existe no músculo, e aqui eu tenho um zoom de um músculo esquelético, e no músculo esquelético eu tenho várias dessas estruturas. Essas estruturas são chamadas de fuso neuromuscular. Então, este é um fuso neuromuscular. Veja que ele está disposto paralelamente ao sentido das fibras musculares. Então, a fibra muscular está assim, ele está paralelo a elas. Há vários desses no músculo. E todo músculo esquelético tem receptor ânulo-espiral. Alguns têm mais, outros têm menos. A densidade varia. Quais as estruturas desse receptor? Então, só para a gente entender, antes de eu começar a mostrar as imagens, no músculo eu tenho contração muscular. Quem realiza a contração muscular são as fibras musculares. Só que a gente vai ver agora que dentro do receptor, também tem, dentro do fuso neuromuscular, que é toda essa estrutura aqui, também há fibras musculares. Então nós vamos fazer uma distinção. As fibras musculares da contração muscular, que é aquela que nós falamos até agora, nas aulas sobre contração muscular, por exemplo, são essas daqui, são chamadas de fibras extrafusais, estão fora do fuso. A função delas é contração muscular. E a gente vai ver agora que dentro do fuso eu tenho as fibras intrafusais. A função delas não é contração diretamente. Tudo bem?
Então aqui nós temos o músculo esquelético, onde o receptor, o fuso inteiro está inserido, e as fibras extrafusais, como eu comentei. O alfa-motoneurônio faz sinapse com as fibras extrafusais. Tudo bem? O fuso muscular, ele é delimitado, ele é envolvido por uma membrana, que é uma cápsula externa, como você pode observar aqui. E como eu comentei, lá dentro tem fibras musculares intrafusais. Elas contraem? Contraem, mas com outra finalidade. A gente vai ver isso numa outra videoaula. Quem faz elas contraírem são motoneurônios chamados de gama-motoneurônios. Assunto de outra videoaula. Perfeito. Fibras intrafusais. Há vários tipos de fibras intrafusais. Tudo bem? Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, novamente, o fuso completo. Então, é importante consultar as referências para ver o que eu estou simplificando aqui nessa videoaula. O que interessa? Que num tipo específico, então, novamente aqui, num tipo específico de fibra muscular intrafusal, que é essa que tem essas protuberâncias aqui, então tá vendo em azul a fibra intrafusal? Eu tenho ali uma fibra nervosa que se enrola aqui em volta, formando uma estrutura que é o receptor aneloespiral. Então o receptor aneloespiral está enrolado no meio, no centro de uma fibra muscular intrafusal. Tudo bem? Tá aqui. Tá certo? Essa fibra aqui é, na verdade, a fibra 1A, que vai levar a informação. Nós vamos ver em outra imagem. O que é importante destacar? Que as extremidades do receptor, do fuso, aqui, tudo bem? É onde estão fixas as fibras intrafusais. Essas fibras intrafusais, elas têm uma peculiaridade. Elas contraem? Contraem. Tem actina e miosina nelas? Tem, mas apenas na região da extremidade. Então, apenas na região da extremidade das fibras intrafusais é que eu tenho contração muscular. O meio, que a gente vai chamar de equador da fibra intrafusal, que é justamente onde está o receptor aneloespiral, não contrai. Não tem proteínas contrácteis ali. Qual a consequência? Vamos tentar visualizar. Ó, extremidade da fibra intrafusal, extremidade da fibra intrafusal. Se ela contrair, o que ela vai fazer? A ponta aqui em cima e embaixo está fixa. Então ela vai fazer isso. Opa, desculpa de novo. Então vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Ou seja, quando a fibra intrafusal contrai, só contrai as extremidades, mas essas extremidades são fixas. Então vai acontecer isso aqui em cima, isso aqui embaixo. Consequência, o meio estica. Isso é uma outra forma de estimular o receptor aneloespiral. Tudo bem? Quando a fibra intrafusal contrair, o receptor aneloespiral vai ser estimulado, porque ele vai esticar. Outra forma de fazer a fibra o receptor aneloespiral disparar potenciais de ação é pegar o músculo e esticar. Se esticar o músculo, o que acontece? A fibra intrafusal estica, o receptor estica junto. É isso que vai acontecer agora no reflexo miotártico. Tudo bem? Importante lembrar que o músculo relaxado está em seu comprimento máximo. Tá certo? Eu não vou explicar com detalhes, isso vai ser tema de outra aula, mas o grau de contração prévia da fibra intrafusal vai me dizer se esse receptor já está muito esticado ou menos esticado. Se eu esticar o músculo, ele tende a esticar. Então há uma certa regulação pela fibra intrafusal do grau de esticamento prévio do receptor aneloespiral. Isso é assunto de outra aula, então é importante consultar a referência. Tem muita coisa aqui que eu estou simplificando. Tudo bem? Perfeito. Outra imagem que mostra a mesma coisa simplificada. Tudo bem? Então só para te fazer relação. Músculo, aqui, veja que o fuso muscular está gigantesco, né? É um desenho expressionista, é só para a gente entender um aspecto que eu quero explicar, tá? Destaque a ele. Fibras extrafusais, tudo bem? Olha só. Já vimos. Ali apareceu a medula, corte transversal, você já conhece. E aqui eu tenho o quê? Uma fibra intrafusal. E percebam que eu tenho ali um neurônio azulzinho, cujo corpo está lá no corno anterior da medula. Veja que ele está saindo pela frente, ali pela raiz ventral ou anterior. E está aqui o axônio dele, ele faz sinapse com o músculo extrafusal, alfa-motoneurônio. O que mais nós temos aí? Então, alfa-moto em destaque. Eu tenho uma fibra intrafusal daquelas que tem uma região mais protuberante ali no centro, no equador. E eu tenho a fibra 1A. O que é a fibra 1A? É um tipo de fibra
Tudo bem? Esse é um nome que caracteriza a fibra pela velocidade de transmissão e de onde ela provém, fibra 1A. Olha o receptor ânulo espiral aqui enroladinho. A fibra 1A é uma fibra aferente. Então o que eu tenho? Veja lá, fibra 1A, cadê o corpo desse neurônio? Está ali no gânglio, tá vendo? Ó? Gânglio da raiz dorsal, onde está o corpo azulzinho. E ali a fibra entra na medula pela raiz dorsal. Tá vendo ali azul aqui? E essa fibra vai fazer sinapse com quem? Com o alfa-motoneurônio. Aqui nós temos então em destaque a fibra 1A, olha lá o corpinho, é um neurônio pseudonipolar. Veja só, a extremidade aqui é o receptor primário, receptor ânulo espiral. Outra extremidade, tem várias ramificações quando entra na medula, uma delas vai fazer sinapse com o alfa-motoneurônio. Perfeito? Muito bem. Olha o que esse gráfico mostra. O receptor ânulo espiral está disparando potenciais de ação. O músculo aqui está relaxado. Tá certo? Veja a frequência de disparos. Então está mostrando um registro na membrana excitável desse neurônio, que é um receptor, cuja extremidade é o receptor ânulo espiral, fibra intrafusal, músculo extrafusal. Aqui eu estou mostrando as extremidades do músculo fixas. Tudo bem? Como se eu estivesse fazendo um experimento para mostrar o que eu quero mostrar. Uma coisa que é importante, raramente você vai encontrar algum neurônio em repouso no sistema nervoso. Então aqui, há outros fatores que eu não estou explicando que vão fazer com que essa fibra 1A, quer dizer, a fibra de onde provém os estímulos, de onde provém o receptor ânulo espiral, tem um certo grau de ativação, tá vendo lá? Está disparando potencial de ação, não está totalmente em repouso. Tudo bem? É aí que você precisa estudar para aprofundar, porque eu estou simplificando. Então aqui eu tenho um estado prévio de ativação do receptor, porque já tem algum grau de esticamento do receptor ânulo espiral, causado pela contração da fibra intrafusal, que foi estimulada por um outro motoneurônio que é o gama. Vamos falar disso em outra aula, tudo bem? Então tá aqui, ó. Mas o que eu quero que você observe? Se eu esticar esse músculo, o que vai acontecer? As fibras intrafusais também vão esticar, o receptor vai esticar como se fosse uma molinha que vai abrir e ele vai disparar mais potenciais de ação ainda. Então eu vou dizer que ele está estimulado. É que a gente vê de regra e fala assim, não está estimulado, está estimulado. Mas não é bem assim. Há diferentes graus de estímulo. Então, nesse caso, a estimulação do receptor é pequena. Já há alguma estimulação porque ele não está em repouso. O neurônio não está em potencial de membrana em repouso. Mas agora, vocês vão ver que eu vou esticar esse músculo. Quando eu estico o músculo, o que o receptor faz? Começa a responder muito intensamente. É o que a gente vai ver aqui, ó. Músculo, esticou, olha a frequência de disparos. Aumentou, tá vendo? Aumentou a intensidade de disparos. Então aí eu vou dizer que o receptor está ativo, porque o músculo foi esticado. Esse é o estímulo que vai iniciar o reflexo miotático. Muito bem. Agora vamos diretamente para o reflexo patelar, que é um tipo de reflexo miotático. O que o reflexo miotático diz? Toda vez que eu pegar um músculo e esticar, o receptor ânulo espiral vai disparar potenciais de ação. O impulso nervoso vai pela fibra 1A, entra na medula, faz sinapse com o alfa-moto. Essa sinapse é efetiva, se o grau de estiramento do músculo for suficiente, para fazer o alfa-moto disparar potencial de ação. Aí não tem jeito. Alfa-moto disparou potencial de ação, o músculo que foi esticado vai contrair. Então a tendência é que sempre que eu esticar o músculo, ele contraia. Tudo bem? Vamos olhar como isso acontece no reflexo patelar. O que você vai observar? Vamos ver aqui novamente o reflexo, que é o nosso objetivo. Então você tem aquele esquema inicial. Tudo bem o esquema inicial? Primeira coisa que vai acontecer. Você está vendo aqui a patela? Esse osso que é a patela? Esse osso, que é a patela, está ligado ao músculo quadríceps da coxa. Aqui desenhado como uma coisa só. Através de um tendão. E há um tendão abaixo. Tudo bem? Há um tendão abaixo, que é o tendão patelar. O que vai acontecer? O martelinho que a gente vai ver aparecer vai percutir o tendão. Quando ele percutir o tendão, o que acontece? Duas coisas podiam acontecer, porque está fazendo isso aqui, ó. Tá batendo no tendão, ele está fazendo isso, ó. Tudo bem, ó? Tum. Duas coisas. O que vai acontecer é parecido com o que está acontecendo aqui. Quando bate aqui, o tendão, pela percussão, vai encurtar um pouquinho, porque ele foi tensionado. Como a patela é um osso mais leve, a patela vai descer. Então, isso aqui vai fazer a patela descer. Quando a patela desce, ela vai puxar esse outro tendão e vai puxar o quadríceps. Aqui o quadríceps está em repouso.
Logo, quando a patela desce e o tendão puxa o quadríceps, estica o quadríceps. Isso vai ativar o receptor aneroespiral do quadríceps e aí nós vamos ver o circuito reflexo funcionando. Então observe que nós vamos ver, ó, percussão. Isso vai ativar, vai aparecer potenciais de ação no receptor aneroespiral. Então nós temos aí potenciais de ação pela fibra 1A, tá vendo? Sinapse excitatória, o que acontece agora? Vai estimular o alfa-moto. Potencial de ação no alfa-moto. Potencial de ação chegou no músculo, o que acontece? O quadríceps que estava relaxado agora, como consequência, vai contrair e a perna vai ser projetada adiante. Tudo bem? Então esse é o reflexo miotático patelar, ou reflexo patelar. Ele pode ser iniciado em qualquer músculo se eu esticar o músculo. Tudo bem? Muito bom. Então veja, na clínica isso é muito utilizado porque há toda uma série de coisas que eu simplifiquei que dizem respeito ao grau de ativação prévio do receptor aneroespiral. Lembra que ele não estava em repouso? Se eu bater com o martelinho e o reflexo for muito intenso, quer dizer que o grau de ativação prévio do receptor já era grande. Isso tem algumas implicações clínicas, porque a gente precisa saber quem, por sua vez, está ativando o neurônio que ativa a fibra intrafusal. Ele está lá na formação reticular, no tronco encefálico. Então aí tem toda uma relevância clínica de estudar esse reflexo. Esse é o mecanismo básico. Tudo bem? Muito bem. Só para comentar, existe um outro reflexo que é chamado de reflexo miotático inverso. Ele é um reflexo que depende de um outro receptor, que está localizado no tendão, que são os chamados órgãos tendinosos de Golgi. Nesse reflexo, quando eu estimulo esse receptor, e ele é estimulado quando? Quando a tensão do tendão aumenta demais, quando eu estimulo esse receptor, o que acontece? Eu tenho o relaxamento do músculo. Ao contrário do reflexo miotático, onde esticando o músculo, eu tenho a contração desse músculo. Ele também é um reflexo, o miotático, esse é o miotático inverso, tudo bem? A gente vai ver em outra aula. O reflexo miotático é um reflexo protetor, porque quando eu estico o músculo, qual a resposta? Ele responde contraindo. Então tem um aspecto de proteção. Todo reflexo tem um aspecto de proteção ou de adaptação. Tudo bem? Ótimo. Então era isso que eu tinha para falar com você. Eu espero que você tenha compreendido. Veja que tem várias simplificações, é importante você consultar as referências e estudar para se aprofundar e para compreender e comparar o que eu disse na aula com um assunto que está abordado nos diferentes livros. Em caso de dúvida, entre em contato. Bons estudos, eu vejo você numa próxima videoaula. Até lá!